E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E no episódio de hoje, Diegão, vamos falar sobre como definir o ritmo ideal de treino para cada sessão. Tema Boa. bem interessante, hein? Sim, a gente já falou muito sobre periodização, né? Como definir lá o macro, meso, mesociclos, microciclos, lá que são as semanas. Mas falar da sessão de treino assim, especificamente, hoje a gente vai pegar a sessão e falar sobre ela, hein? A sessão, legal, legal que você lembrou disso aí, Diegão. Então, só também para a gente falar rapidamente para as pessoas daquele. Tô com a voz um pouquinho fanha, tá? Que eu estou Ixi, aí em Maria. processo de Covid, não, tô brincando. É, Então, só para a gente exemplificar, lembrar as pessoas, porque a gente já falou sobre isso, né? Então, o macrociclo, aquele período grande, vou fazer uma maratona daqui 6 meses, então, macrociclo são 6 meses. O mesociclo é quando a gente divide ali em períodos maiores, que a gente vai trabalhar uma fase mais de adaptação, uma fase mais específica em si, a fase competitiva. Depois a gente tem, dentro de cada uma dessas fases, o microciclo, que a gente trabalha ali a semana. E depois, dentro de cada semana, a gente tem cada sessão de treino. Então, na semana ele treina 5 vezes, são 5 sessões de treino. Então, é isso que a gente vai abordar hoje com maior detalhe e precisão, né, Dion? Que normalmente a gente acaba falando meio. Não por cima, né? Mas o cara quer fazer a maratona, então a gente precisa definir o que ele vai fazer em cada mês ali. E aí depois cada mês vamos pensar nas semanas, né? Mas uma coisa muito geral. E a sessão de treino acaba ficando meio que, né, a gente acaba deixando ela de lado, né? A gente podia fazer uma série só falando sobre isso. Seria uma boa, É né? verdade, Porque a sessão de verdade. treino ela tem muitas coisas aí, né, Brunão? Que são bem importantes, cara. Bem importantes de se definir até antes de você pensar em tudo, né? Sim, com Tipo, certeza, Dion. o que trabalhar em cada sessão, o que trabalhar em cada fase, né? Depende da fase que você tiver, você vai ter um tipo de sessão de treino, dependendo da fase vai ter outro tipo de sessão de treino, né? Mas vamos pensar na corrida, né, Brunão? O que que você é, falaria aí pra gente sobre o cara que tá lá no macrociclo, lá pensando no início da preparação dele, numa sessão de treino? Como que ele ia definir esse ritmo de cada sessão no início ali da preparação? É, aqui o que vai definir também ali, mais no início da preparação, também o volume acaba ah, importando às vezes mais do que o próprio ritmo. Quando a gente fala de ritmo ideal, a gente está falando da velocidade, do pace, da intensidade do negócio, né? Então, eu acho que assim, a maioria das pessoas treina 3 vezes por semana, então a gente sempre gosta de dar exemplos, eu acho que é um bom É exemplo falar clássico. 3 vezes por semana. Não vai fazer 3 treinos fortes, não vai fazer 3 treinos leves, tem que existir uma Uhum. oscilação entre eles, né? Exato. Por quê? Porque tem treino que vai exigir mais tempo de recuperação, tem treino que vai exigir menos tempo de recuperação, tem treinos que a gente vai trabalhar para melhorar o VO2 máximo, tem treinos que a gente vai melhorar, tem treinos que a gente vai fazer para melhorar o VO2 máximo, tem treinos que a gente vai fazer para melhorar o volume de corrida, Sim. A para melhorar a base durabilidade do cara, aeróbia. o cara Isso, durar então, mais, né? Ter mais resistência, tudo isso, né? exato, exatamente, Diego. Então, assim, meio que independente da fase, acho que mais importante é a gente entender ali o que vai acontecer dentro da semana. Não sei se você às vezes tem uma ideia diferente para cada fase também, você pode colocar aí para gente, mas num geral, eu acho que o que muda de cada fase de treino, né, como você colocou, é mais a questão do volume. Na questão da intensidade, eu acho que a gente vai mesclar aí de uma forma, no meu caso, de uma forma parecida. Depois, o que é forte para ele hoje, mais para frente vai ser diferente. O que é leve para ele hoje, mais para frente vai ser diferente também. Então, isso vai mudar, é óbvio, né?
Mas enfim, antes a gente até falar da semana, dessa alteração, falar dos ritmos, o que. Não sei se você tem alguma coisa, às vezes, nessa questão das fases, você faça diferente também. Você falou um negócio legal do indivíduo, né, Brunão? Que é a individualidade, né? Primeiro é entender a individualidade da pessoa e ver o que ela precisa, né? Ah, beleza, eu quero fazer uma maratona, só que, poxa, meus 5 quilômetros, meus 10 quilômetros, eu sou muito, entre aspas, tá? Muitas aspas, pessoal, lento. Pô, vamos tentar então, nesse começo, melhorar um pouquinho a sua velocidade. Aí, na sessão de treino, a gente vai incluir mais exercícios e séries de velocidade no começo, enfim. Aí está se aproximando mais da maratona, você já conseguiu desenvolver um pouco da velocidade, então mais próximo da maratona, mais especificidade, mais o que você vai enfrentar na maratona, então mais trabalhos de resistência. Eu acho que pensando o jeito que você falou é legal, de ter você vai dosar mais, vai ter um pouco mais de volume, um pouco menos de volume, mas daria também uma outra visão de olhar essa parte individual e ver o que às vezes a pessoa precisa trabalhar ali mais para melhorar, né? De uma forma geral. E também uma outra coisa que também você colocou, Brunão, até a mecânica, né, de corrida, de você correr um pouco mais devagar, que é mais específico lá de uma maratona, né? Mais devagar do que seria o 10, né? Você vai correr um 10, vai correr uma Sim. maratona, é completamente diferente, né? E você vai trabalhar uma mecânica diferente de você trabalhar uma mecânica de um tiro de velocidade de 200, 400 metros. Isso também a gente tem que levar em consideração na hora de ver o ritmo ideal da sessão de treino. É verdade, Digão. Tem que levar tudo isso em consideração, depende qual o objetivo dele. E você falou da maratona também é interessante, né? Porque assim, mais pro final da fase da maratona, a gente não vai ficar fazendo muito treino de tiro, né? Exato. Por quê? Porque já tem um alto volume, ele vai ficar dolorido desses treinos longos, um treino de alta intensidade, um treino de tiro intervalado. É um treino onde vai te deixar bastante dolorido, então. Opa, desculpa. Saúde. Então, é um treino que eu acho. É um período de fato que requer ali uma certa atenção, dependendo também do atleta, enfim, dependendo do objetivo. A gente falou da maratona, mas é legal ter isso em consideração também, Diego. Porque até no caso do maratonista, às vezes é um cara que já fez 2, 3 maratonas, ele tá querendo melhorar tempo. E aí sim, às vezes, numa fase mais específica, vai trabalhar um pouco de ritmo mais forte mesmo pro cara, né? Para ele conseguir ter a experiência de correr por mais tempo num ritmo mais forte. Você vê como muda, né, os objetivos. Então, acho que a primeira coisa é você entender o que a pessoa quer e aí você fazer uma análise e ver o que ela precisa naquele início para conseguir chegar no que ela quer, né? Isso é muito importante. Isso. Mas, assim, falando de um erro que eu acho que putz, é super comum, né? É a pessoa achar que ela tem que fazer treino forte toda a sessão de treino. Toda a sessão de treino você tem que sair com a língua, né, para fora, vomitando. Você precisa disso em todas as sessões de treino, Brunão? Não, não, Diego, é isso mesmo. Eu acho que se a gente falar de um erro, eu acho que esse é o principal. Esse é o principal. A galera que corre sempre no limite. Poxa, Eu já fiz isso também, mas assim, hoje, hoje eu consigo facilmente fazer um treino leve, 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 leve. Antes não, antes também era um pouco difícil para mim, sabe? Não que eu não fizesse, mas era difícil. Então eu entendo as pessoas às vezes que querem estar correndo mais forte e tal, porque acham que só aquilo vai melhorar a performance dela. E não é a verdade, né? Não é a verdade. perfeito, perfeito. O que as pessoas precisam entender é que um estímulo muito forte, às vezes ele precisa de 72 horas para recuperar. Você vai correr só daqui 72 horas, tem certeza? Só daqui 3 dias você vai correr? Quem corre 3 vezes na semana não vai correr daqui 3 dias, vai correr daqui 2 dias, né? Então, é interessante que você esteja bem para outro treino também. Porque você vai chegar no E treino, você vai dar o seu máximo, mas você está fadigado, a chance depois de você ter uma dor muscular muito intensa e até uma lesão aumenta, né? isso a gente está levando em consideração o cara que treina somente a
corrida 3 vezes, né? Porque no meio desse caminho aí tem um treino de É força, né? força. Ou o cara gosta de fazer Isso. um pedal, uma natação, pilates, sei lá, o que ele faz aí no meio desses treinos. Mas às vezes tem mais coisas envolvidas também, né, Brunão? É, não, sem É. dúvida. Sem dúvida, Você Diego. chega. Não, esse ponto aí que você bateu é legal, cara, da recuperação. E eu tenho uma historinha boa desse negócio de treinar mais leve, Brunão. Tinha um aluno Ah, treinando, é? aí eu mandava os treinos pra ele, e depois, de um tempo depois, ele me contando. Porra, ô Diegão, cara, eu olhava aqueles treinos lá, correr pra 5:40, 5:30, tá de sacanagem comigo. Eu ignorava e corria pra ritmo de 5 mesmo, tá nem aí não. Aí depois eu machuquei. Aí eu entendi, eu entendi a importância de correr mais de leve mesmo. Falei, então, né, amigão? Eu Pois é. dizia, né, mas você quis aprender da forma mais difícil, né? Então, tá Igual certo. criança, né? Aprende errando, né? Aprende errando, exatamente, aprende errando. Mas É, é isso. Não, pode então, o falar. Diego, assim, é legal também que a gente fale aqui, né? Que, por exemplo, a gente tem ritmo fácil, leve, né? Moderado e forte. Então, por mais que existam, a gente trabalha, né? Existem vários tipos de zona, vários tipos, não, vários modelos de zona de treino. No nosso caso, a gente trabalha com 5 zonas de treino, mas Na Best em Run, a gente suma, trabalha com 5 zonas de treino. Best Run oficial lá no Instagram. Segue a gente lá. exatamente. Mas em suma, assim, a gente fala de três ritmos de esforço, assim, né? Fácil, moderado e forte, ou severo, ou pesado, enfim. E aí você tem entre eles e acima ali do forte, tudo no supramáximo também. Mas enfim, é, então quando a gente trabalha no ritmo fácil, a gente também está falando de melhorar o sistema, a base aeróbica, o sistema aeróbico em si. Também fazer um trabalho de volume semanal, porque a gente está fazendo por mais tempo, porque seria correr 10, mas se é leve, você vai correr 10 em vez de 50 em 1 hora. Um exemplo, então você está fazendo mais tempo, você está aumentando o volume de tempo. Depois, se você também, quando vai trabalhar ritmos moderados, então ajuda o quê? Você a melhorar a sua tolerância ao esforço, também ajuda a melhorar o seu limiar de lactato, que é muito interessante para quem é corredor. E aí, quando você vai para ritmos intensos, né, intervalados, geralmente os intervalados, ajuda bastante a melhorar o VO2, a gente já falou, o VO2 para longevidade, né, e também para a Sim, melhora da performance, perfeito. te ajuda a desenvolver também velocidade, e te ajuda também, num treino, por exemplo, intervalado, a tolerar correr naquela velocidade por um tempo maior, quando você tem intervalados mais longos, né, por exemplo. Então, todas as, todas as zonas de treino tem o seu, tem o seu porquê, né? Exato. A gente falou sobre a recuperação, que é muito importante, então o cara vai fazer um esforço muito intenso, ele às vezes precisa até 72 horas para recuperar. E aí tem gente que vai pensar assim, pô, mas sei lá, eu faço um longão de 30 km no sábado, depois na segunda eu vou fazer uma rodagem. Sim, não, mas não posso 72 horas. Isso, você vai fazer um treino leve. E por Mas um isso que treino o treino vai ser leve. mais leve, né? Isso, e por quê? Porque você vai estar fadigado, e não é nem pensando em melhorar a base aeróbica apenas, para pensar em melhorar o volume, aumentar o volume semanal, é, e é uma recuperação ativa. Então, Boa. fazer um treino leve ajuda na sua recuperação, se de fato for leve. Então, Isso, você bateu no ponto. Se de fato se de for fato, leve. exato, por isso que é interessante a gente ali na semana ter esse tipo de ajuste, entendeu? Porque são pessoas, não são Robocops, né? Então ela. Porque às vezes a gente fala o cara fez o longo no sábado, o próximo treino dele na segunda, e chega na segunda, o cara tá cansado ainda, tá morto. Pô, por que não fazer uma sessão, não fazer essa sessão, fazer um off e deixar o treino para terça-feira? Isso também pode ser conversado, não é, Também. Brunão? Eu acho que também não é uma
tá no papel, tem que fazer planilha verde, planilha do Trainingpeaks verdinha. Calma, vamos ver se realmente precisa, porque às vezes só o domingo, ter feito o descanso no domingo, não foi o suficiente. Às vezes precisa descansar na segunda também. E tá tudo bem. Por isso que é importante esse bate-papo entre o atleta e o treinador, isso faz muita diferença. Justamente para não gerar uma lesão lá na frente, né, cara? Exato, exato, tipo. E é por isso que é importante você saber o que você está trabalhando, né? Então, você quer trabalhar Isso. base aeróbica, quer trabalhar limiar de lactato, quer trabalhar VO2 máximo, quer trabalhar recuperação ativa, quer trabalhar velocidade. Então, cada tipo de treino você vai desenvolver Uma capacidade. principalmente uma dessas intensidades de trabalho. E aí, dependendo do que você utilizar, você tem que encaixar no próximo treino. Você fez um treino bem leve, que você pensou lá em melhorar o volume do atleta, né, ganhar mais resistência, beleza. Então, na próxima sessão, você pode até fazer um treino um pouco mais intenso, porque você vai estar ok ali para fazer um treino mais intenso. Agora, se você fez um treino de alta intensidade, num ritmo muito forte, e precisa de mais dias de recuperação, não adianta você já chegar e colocar outra pancada na sequência, porque o cara ou não vai conseguir responder, né, do jeito que deveria responder ao treino, ou pior, né? Que aí pode realmente levar a uma lesão. Essa falha que é o que a gente fala, né? De volume e intensidade também, que é lá um dos princípios do treinamento. A gente tem uma série falando sobre os princípios do treinamento aqui. Maratone, por favor, aqui no Spotify. E, Brunão, agora tá todo mundo ouvindo a gente falar aí, sem parar, né, cara? Mas como que eu descubro os ritmos? Vamos falar dos ritmos mesmo. Como que eu sei que eu tenho que correr a 5 e não a 5:15, ou a 4 minutos por quilômetro e não a 4:10? Como que eu consigo chegar nesses números cabalísticos aí, Brunão? Me diga. Através de testes, né, Diego? Através Ah, de testes. sim. Então, calma aí. Um ponto, através de testes. Mas você também pode chegar é, a saber qual que é a zona ideal, máxima, etc., através dos treinos, quando ele já tem um bom histórico de treinos, Muito uma bom. prova em si. Então você também consegue ali mensurar. Aí muita gente já fala assim: ah, mas não é exato, é aproximado. Mas mesmo o teste também é aproximado. Não é exato. Por quê? Porque Perfeito. nem sempre você está 100% disposto, nem sempre o clima vai estar bom, nem sempre o vento vai estar a favor, nem sempre você vai estar Cara. feliz, nem sempre você vai estar descansado. Então, isso para o dia do teste e isso para os treinos de depois. Então, no dia do teste pode estar perfeito. Beleza, então você achou ali o seu limiar de lactato. Ok. Só que daqui uma semana, 2 semanas, você não está num bom dia, você não treinou bem durante 2 semanas, já não é a mesma coisa. Exatamente, cara. E aí Então, você vai por isso ficar que a gente cobrando o cara, ficar brigando com o cara. Não faz sentido, né, cara? não faz sentido nenhum. E é por isso que a gente trabalha com aquele range que a gente fala, né? Digam lá no TP. Então, o treino de hoje é entre 5 e 5:15, 5:20. Isso aí pode mudar, você tá da zona 3 para a zona 4, da zona 2 para. Pode. O 5 você tá na zona 3. O 5:20 você tá na zona 2. Então, pode ser? Pode. Mas o mais importante é o quê? Por que a gente põe isso? Que é para. E por isso também tá na descrição se é um treino leve, moderado, enfim. Você também tem que saber, pela sua experiência, usar a sua percepção Percepção, subjetiva de esforço. exato. E aí você fazer o treino na zona correta através da sua percepção, que pode ser naquele dia você se sentir bem às 5:10. Exato, porque tem muitos fatores aí no meio, né, Bruno? Calor, às vezes não vai nem ser o 5:20, às vezes vai ser o 5:30 aquele dia. Tem calor, não dormiu bem, não se alimentou bem, pô, você vai ficar forçando algo que você não vai conseguir chegar naquilo e não vai ser legal o treino. Isso É, é importante. Nunca ficar preso a uma variável só, né, Bruno? Ah, fiz o teste de 3K, um exemplo, né, que é um dos tipos de teste.
Deu lá que o limiar do garoto é 5 minutos por quilômetro, então ele tem que correr no Z1 a 6. Ah, corri a 5,50 hoje. Pum, toma bronca. Ah, mas hoje deu para correr a 5,50. Qual que é o problema? Não tá tão fora, né? Ou correu a 6,10. Toma bronca. Calma, né? Precisa ter mais variáveis aí no meio, né? Às vezes você viu lá, observou no teste de 3 quilômetros, a média de 5, mas durante os treinos, ao longo das semanas, ele não está conseguindo desempenhar. Você pede para ele fazer um tiro de 1 quilômetro, o cara fica ali difícil para ele ficar manter os 5. Sei lá, naquele dia do teste de 3, o cara estava muito motivado, ele estava muito bem. É, Não é, e a mesma coisa aí dos testes, né, para você balizar os treinos, a mesma coisa é para os treinos, né? Nunca ficar preso a só uma variável. Tipo, você vai correr por frequência cardíaca hoje, tem que ficar entre 150 e 160. Pô, você não consegue, você tá quase andando e tá lá 150 BPM, tua frequência, pô, sei lá, hoje não rolou, até a tecnologia pode falhar nesse momento, né, Bruno? Então aí a gente coloca a é, percepção de, hoje tem que ser um treino moderado, então você vai entrar com a percepção de treino moderado, a gente coloca lá o ritmo de treino, que é um range lá entre 5,30 e 5,40. Perfeito. O cara tem mais variáveis para ele poder executar o treino do dia, né? exato, exatamente, Digão. É isso aí. Perfeito. Muito bom, cara. Acho que é isso, né? Não sei se você quer acrescentar algo mais, mas acho que da minha parte aqui já. Eu acho que é isso aí. Ter essas definições é muito importante, não ficar só preso a algo que você definiu lá de teste, ou por treino, ou por prova, não ficar só preso a isso, ter mais variáveis, eu acho que é muito importante, e tentar seguir a proposta do treino. Se é para ser um treino leve, mas o meu leve sei lá, tá lá na planilha 6, mas não, o meu leve é 5, cara. Hum, Você falar que tá a 6, o meu leve é 5,50, beleza, né? Dá para dar uma ajustada. Agora, esse leve aí, pessoal, leve tem que ser leve, é tranquilo. Você vai perceber que é tranquilo. Às vezes é até difícil, né, Brunão? Você mesmo falou aí que tinha dificuldade para fazer um treino mais leve, eu também. Hoje você tá ali, você fala, cara, quer dar uma acelerada? Não, peraí, segura que hoje tem que ser tranquilinho, tem que ser na marotice aqui, que vai fazer bem pro próximo treino. E quando o treino for para ser Exato. pancadaria, cara, pancadaria, entendeu? Quando for para ser forte, faça forte. Se tiver lá no descanso, parado, fica parado. Mas por que que eu tenho que ficar parado no descanso? Porque eu quero que você fique e volte quase 100% para fazer o próximo intervalo, Exato, né? Se exato. é para fazer um descanso, um trotezinho, numa caminhada, é só seguir, gente. É só seguir o treino, seguir o que tá É lá, fácil. que você vai longe. Você vai longe, garoto. Você vai longe. Tenho certeza. Mais mastigado do que a gente deixa no TP, só se a gente correr pela Lula só. Exatamente. Quer que eu corra também? Eu vou correr, então. Então vamos correr junto. Vem junto comigo. Vou correr com você. Isso aí, muito bom, pessoal. É isso aí. Deixa as redes sociais, então, Brunão, pra gente. Então vai lá, pessoal. YouTube, Instagram, Spotify, Corrida Consciência. Lá no Instagram, @BestRunOficial, a nossa assessoria, a mais charmosa do Brasil, vocês já sabem disso. Venha ser um the Arroba, best. Venha ser o Nedé. @Bruno Bruzin. E @treinador Diego Fernandes. Isso aí, Diegão. Valeu, Amém. galerinha. Valeu, Diegão. Um beijo, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.